Complexo de apartamentos pega fogo na Geórgia e brasileira perde tudo, incluindo seu cachorrinho. Contagem regressiva na Flórida. Imigrantes protestam contra novas leis que entram em vigor neste sábado. Na Pensilvânia, projeto de lei que permite imigrantes lecionarem nas escolas é aprovado. Mercado brasileiro na Flórida alerta que está tendo o nome usado por pessoas que aplicam golpe na comunidade. E Suprema Corte dos Estados Unidos declara que as cotas em universidades são inconstitucionais. Os juízes da Suprema Corte defenderam que essa medida viola a Constituição e que a chance de ingresso a uma universidade deveria ser igual a todos. Olá, muito boa noite. Boa noite. Em Sandy Springs, no estado da Geórgia, um incêndio de proporções devastadoras destruiu ao menos 24 apartamentos de um complexo. Entre os dezenas de desabrigados está uma brasileira que perdeu tudo nessa tragédia, incluindo o cachorrinho. Agora ela conta com a ajuda da nossa comunidade para se recuperar desse trauma e retomar a vida. Bombeiros lutaram por horas para combater o fogo que se alastrou por este condomínio de Sandy Springs, na Geórgia. 3 pessoas chegaram a ficar presas nas sacadas dos apartamentos, mas foram resgatadas pelos socorristas. De acordo com as autoridades, ninguém morreu ou se feriu na tragédia, mas mais de 40 moradores estão agora sem ter para onde ir. Entre eles, a brasileira Marcela Costa Alves, que além de perder todos os seus pertences, teve seu cachorro, Blue, morto na tragédia. Amigos da brasileira se uniram para criar uma vaquinha online para arrecadar fundos a fim de ajudar nesse recomeço. Segundo uma investigação preliminar dos bombeiros, o condomínio tinha várias violações de segurança. Não existiam sprinklers ou extintores, por exemplo, e os detectores de fumaça não estavam funcionando. A uma televisão local, esta moradora disse que os residentes só saíram ilesos porque sentiram o cheiro da fumaça e conseguiram escapar a tempo. The only thing that alerted us was we smelled smoke. And that was it. If it wasn't for that, we would not have made it out. Faltam 2 dias para entrar em vigor uma série de leis extremas contra imigrantes indocumentados na Flórida. Vários protestos estão programados aqui no estado até o final de semana. O primeiro já aconteceu no sul da Flórida, como nos mostra a Carla Marinho. Com faixas e cartazes nas mãos, moradores, imigrantes e ONGs marcharam em protesto à nova lei anti-imigração ilegal, que entra em vigor no sábado. Esta mulher disse que os imigrantes são os pilares do país e completou: quem não é imigrante, até mesmo o governador. Porque quem não é imigrante, até o mesmo governador. Uma próxima manifestação está programada para acontecer em Orlando, região central da Flórida. E o que a gente tem feito aqui na Hope Community Center são sessões informativas que informam os imigrantes sobre os seus direitos. Também temos criado planos de proteção e temos pedido que a comunidade fique unida para que a gente consiga juntos continuar lutando contra essas leis que são tão anti-humanas. Os imigrantes representam 20% da força de trabalho do estado. O Migration Policy Institute aponta que 1 em cada 5 residentes é estrangeiro. Mais de 770 mil não possuem status legal na Flórida. No dia 1º de julho, entram em vigor mais de 200 leis que o governador Ron DeSantis assinou. Entre as medidas mais polêmicas está a campanha de combate aos imigrantes indocumentados, considerada a mais dura do país, que inclui a proibição da contratação de ilegais, o transporte de indocumentados para dentro da Flórida, invalida a carteira de motoristas de outros estados e obriga hospitais a reportar a situação migratória dos pacientes. Em maio, DeSantis anunciou sua candidatura à indicação presidencial. Se ele chegar à Casa Branca, prometeu leis nacionais extremas contra a imigração ilegal, incluindo o fechamento da fronteira sul. Ele anunciou que pretende revogar a cidadania das crianças nascidas nos Estados Unidos, porém de pais que estavam aqui de maneira ilegal, sem documentos, e também uma questão de fechamento de fronteira. Apesar do tema imigração ser competência federal e o presidente ter uma grande autoridade nesse sentido,
ele não tem uma autoridade restrita. E ele vai encontrar muita dificuldade no Congresso, assim como teve o Trump também, quando tentou banir os países islâmicos, né, a entrada de estrangeiros de países islâmicos nos Estados Unidos. Isso foi declarado inconstitucional e ele não conseguiu seguir, né, com essas leis. Eu vejo isso mais como uma jogada política do que realmente algo que deva acontecer em breve. E uma boa notícia para os imigrantes que vivem na Pensilvânia, o quinto estado mais populoso do país. Os legisladores aprovaram um projeto de lei que autoriza os imigrantes a dar aulas nas escolas. A lei foi aprovada na Câmara por 110 votos a favor. O projeto segue agora para o Senado, que deve apoiar a medida. A nova legislação permite que professores com visto de imigrante válido, de trabalho ou documentação de autorização de emprego sejam elegíveis para lecionar nas escolas da Pensilvânia. Essa medida vai alterar a antiga lei que só autorizava um estrangeiro dar aula no estado se tivesse green card ou prestes a virar um cidadão americano. O objetivo da Pensilvânia é preencher uma enorme lacuna que vem aumentando a cada ano, a falta de professores. Desde 2010, o estado vem registrando um declínio de mais de 65% nos certificados de novos educadores. Muitas escolas estão fechando classes por falta de mestres. Depois do intervalo, o mercado brasileiro da Flórida alerta para fraude de ligações em nome do estabelecimento. E com as ondas de calor, autoridades de saúde alertam para uma combinação perigosa que poucos conhecem: o sol forte e a alteração dos efeitos dos medicamentos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E atenção, comunidade do sul da Flórida, tem brasileiro aplicando golpe com ligações fraudulentas e roubando dinheiro. O criminoso fala em português e engana as vítimas com um falso cupom de desconto de um tradicional mercado brasileiro. Os golpistas estão usando o nome do mercado Boca Brasil Supermarket. Por telefone e falando em português, os criminosos dizem para os clientes que eles ganharam um cupom de desconto de 40% nas compras. Mas para receber o brinde que é falso, é preciso liberar o Instagram. Eles indicam o passo a passo por telefone para ter o livre acesso à conta do aplicativo e roubar dinheiro. O mercado informou que teve a conta oficial clonada por hackers e que assim eles estão confundindo os clientes tanto por rede social como o WhatsApp. Fica então o alerta. A popstar Madonna deve se recuperar completamente da infecção bacteriana que contraiu, pelo menos foi aí o que informou o empresário dela. Hoje ela recebeu alta, mas ontem os fãs da cantora foram pegos de surpresa com a notícia de que Madonna passou mal, desmaiou e foi internada às pressas em New York. A internação dela foi mantida por sigilo durante 4 dias. Mas afinal, o que é uma infecção bacteriana igual a que derrubou a Madonna? A Carolina Camargo tem as explicações. Madonna foi encontrada inconsciente no sábado à noite, dia 24, em sua casa em New York. Foi levada para o hospital e entubada de forma urgente, com problemas respiratórios. A situação era tão grave que a notícia foi mantida em segredo. Foi Lourdes Maria, de 26 anos, a mais velha dos 6 irmãos, que ficou ao lado da mãe o tempo todo no hospital. Só agora, 4 dias depois, quando o quadro de Madonna melhorou, foi que seu empresário divulgou as informações na internet e chocou o mundo. A turnê que a cantora iria iniciar no dia 15 de julho no Canadá, em comemoração aos 40 anos de carreira, foi adiada. A popstar de 64 anos está sendo tratada de uma infecção bacteriana grave. Não foram divulgados detalhes do caso dela. As bactérias podem afetar diversas partes do corpo e podem ser contraídas por meio de contato com água, alimentos, secreções ou por objetos contaminados. Pneumonia, tuberculose, tétano e sífilis são exemplos de bactérias. Os sintomas são variados, podem apresentar febre alta, dor em partes do corpo, cansaço, náuseas e vômitos. As infecções normalmente são localizadas, mas se não forem tratadas cedo, com antibióticos, o quadro pode evoluir para uma sepse e atingir vários órgãos.
pode se tornar extremamente forte, perigosa e até levar o paciente à morte por falência múltipla dos órgãos. As infecções de origem bacteriana são a segunda causa de mortes no mundo, atrás apenas de doenças cardiovasculares. O tempo para a melhora vai depender do local da infecção que foi acometido. E o tratamento seria a base de antibióticos e, no caso de um paciente em UTI, de suporte avançado de vida, seja a intubação, drogas para manter a pressão, porque infecções bacterianas podem fazer a pressão cair. E o paciente precisa ser nutrido, então provavelmente uma sonda para levar comida direto para o estômago. E medidas de suporte de vida. Com o início do verão, é preciso tomar cuidado com os medicamentos que são consumidos. Pouca gente sabe, mas o calor extremo pode alterar o efeito do remédio no corpo e o resultado disso pode ser perigoso para a saúde. Os médicos dizem que as pessoas devem evitar tomar remédios se forem ficar muito tempo expostas ao calor intensivo, como em praias, parques, caminhadas ou corridas. Ao contrário do que muita gente pensa, esse alerta é para remédios comuns que no sol podem sofrer interação. Isso inclui analgésicos, anti-inflamatórios, descongestionantes, antialérgicos, laxantes, diuréticos e até suplementos como a vitamina B6, por exemplo. Esses remédios aumentam a sensibilidade ao calor, a circulação do sangue, a pressão e não permitem que o corpo esfrie normalmente. Isso pode levar uma pessoa a suar em excesso, ter queimaduras solares, passar mal, desmaiar e até desidratar muito rápido. Os especialistas dão algumas dicas. Evite o sol mais quente. Se for à praia, não tome remédios. Reduza o tempo no sol. Aplique mais protetor. Escolha ambientes com ar-condicionado durante o dia. Use roupas folgadas. Se hidrate bem e preste atenção nos sintomas do corpo. Sol em excesso pode provocar dor de cabeça e tontura. No verão, há uma vasodilatação, o contrário do que acontece no inverno. E aí é muitas vezes importante adequar a medicação, ajustar a dose. É de se levar em conta também que no verão as pessoas tendem a uma transpiração maior normalmente. Isso pode expô-las a um risco de um pouco de desidratação, com perda não só de água, mas de alguns eletrólitos, sais minerais, sódio, potássio. Então, é preciso que as pessoas, principalmente que estejam em algum tipo de tratamento, visitem o seu médico e obtenham alguma orientação, alguma recomendação adicional. No próximo bloco tem os detalhes da decisão da Suprema Corte que declara inconstitucional políticas afirmativas em universidades. E a gente explica o que está acontecendo nos aeroportos do país, que vivem dias de muito caos, com voos cancelados e atrasados. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu proibir medidas afirmativas nas universidades do país, como as cotas para minorias étnicas, mulheres e pessoas com deficiência. A medida pode prejudicar a admissão de imigrantes como brasileiros. Em um pronunciamento, o presidente Joe Biden chamou a decisão de um retrocesso de décadas. Essas ações afirmativas têm o objetivo de combater a discriminação e promover a inclusão de grupos historicamente desfavorecidos. Dos 9 juízes que compõem a Suprema Corte americana, 6 votaram pelo fim das medidas afirmativas que estabelecem critérios como raça para a admissão de estudantes nas universidades do país. Esse mecanismo, em vigor desde 1978, combatia a discriminação e a desigualdade histórica no ambiente acadêmico e na sociedade. Os juízes da Suprema Corte defenderam que essa medida viola a Constituição e que a chance de ingresso a uma universidade deveria ser igual a todos, independentemente de sua cor, sexo ou credo. Vale lembrar que o sistema dos Estados Unidos é diferente no Brasil, que opera sob sistema de cotas. Ou seja, lá no Brasil, um número determinado de vagas é destinado a minorias, enquanto aqui não existem oportunidades pré-estabelecidas, apenas um ranking de critérios utilizados para selecionar os estudantes. O processo de inclusão, de promoção de diversidade, que acaba sendo baseado no indivíduo e não no coletivo.
As cotas ou as ações afirmativas, elas passam a ser questionáveis quando a gente deixa de medir que, na verdade, elas são ações reparativas, ações aquilo que a gente chama de discriminação positiva, para garantir a correção coletiva de grupos minorizados que estão em situação, né, de desigualdade social. Quando a gente pensa nas cotas numa perspectiva só do indivíduo, ou seja, de alçar talentos no meio de uma massa órfã de pessoas que não têm chances e oportunidades, a gente corre alguns perigos, como a gente está vendo que está acontecendo agora nos Estados Unidos, onde alguns dos juízes do Supremo Tribunal, como Clarence Thomas, que é uma pessoa negra, mas que tem uma perspectiva tida como conservadora e nada mais é do que um olhar individualista, né? Achando que elementos que envolvem, por exemplo, a meritocracia, o talento individual, basta para você ter uma correção de processos estruturais de desigualdade. O presidente Joe Biden chamou a decisão de grande decepção e prometeu ajudar as faculdades a manter a diversidade sem violar o parecer dos juízes. Instituições renomadas como Yale, Harvard, Brown, Columbia e Dartmouth College devem sentir mais o impacto da decisão da Suprema Corte. A presidente da Harvard, Claudine Gay, disse que irá acatar a decisão da Corte, mas que isso não altera os valores que a universidade defende há mais de 9 anos. We will comply with the court's decision, but it does not change our values. Eu acho que isso vai afetar mais a minha comunidade, a Latina e outras organizações estudantis, desabafou Augustine Sanz, estudante de Harvard. This is impacting my community, the Latino community, so many other student organizations on campus, and I think we're all just trying to process what just happened. E hoje a maioria dos norte-americanos apoia essa decisão da Suprema Corte, segundo pesquisas recentes sobre esse assunto, das ações afirmativas nas universidades. Uma enquete feita no começo desse mês pela CBS News e o YouGov concluiu que 70% dos norte-americanos acreditam que as faculdades não podem considerar raça nas admissões. Em outra pesquisa do Pew Research Center, cerca de 50% dos adultos dos Estados Unidos dizem não aprovar que as universidades levem em conta a raça ou a etnia para aumentar a diversidade. Nesse mesmo estudo, apenas 1/3 disse aprovar as medidas afirmativas e 16% não tem certeza da resposta. Além disso, 49% diz que a consideração de raça e etnia torna o processo geral de admissão menos justo. Agora a gente muda de assunto para falar de um dos feriados mais populares dos Estados Unidos, o 4 de julho. Olha, às vésperas da data, os aeroportos do país já registram caos. Uma onda de mau tempo com chuvas intensas causou atrasos e cancelamentos em milhares de voos. A Cone Rocha mostra pra gente que a previsão para esse feriado é de mais caos. O FAA, Federação Internacional de Aviação, disse que esta quinta-feira o país registrou o dia mais movimentado nos aeroportos, com mais de 52 mil voos, tudo por causa do feriado prolongado do Dia da Independência. Mas no saguão, o que se viu foram longas filas e caos. A confusão nos aeroportos começou no final de semana passado, por causa das chuvas fortes e ventanias que atingiram várias partes do país. Mais de 10 mil pousos e decolagens foram suspensos ou cancelados, mas até agora a situação não voltou ao normal. O problema é que o mau tempo continua em algumas áreas do país e, para piorar, as companhias aéreas enfrentam falta de funcionários e os aeroportos não possuem controladores de voo suficiente. O sul da Flórida é um dos estados afetados por essa crise aérea. De ontem para hoje, dezenas de voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Miami e Fort Lauderdale, além dos mais de 390 atrasos. Com a aproximação do 4 de julho, a situação deve piorar. A expectativa é de que 4,17 milhões de pessoas estejam voando neste final de semana de feriado prolongado. Esse número já é maior que o recorde de 2019. Depois do intervalo, em meio ao caos aéreo do país nessa semana, a gente conta como um norte-americano conseguiu ser o único passageiro de um avião inteiro. E tem os detalhes de uma mansão réplica da Casa Branca que está à venda por alguns milhões na Califórnia. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Já pensou como seria morar na Casa Branca, a sede do poder daqui dos Estados Unidos? Pois é, um pouco difícil, né? Mas olha, tem uma casa na Califórnia que é uma réplica igualzinha e que agora tá à venda. Olha só. Alguém deve em breve tirar uma onda por morar em uma casa igualzinha a essa, a mais famosa do país, a Casa Branca. Essa casa da Califórnia chama atenção por ser uma réplica perfeita da ala oeste da Casa Branca, em Washington, D.C. A propriedade, com o nome de Western White House, foi construída em 1800 e remodelada em 1920 para ficar ainda mais parecida com a real. Hoje, ela tem até o jardim de rosas e o escritório oval, onde fica o presidente. E aqui não importa se o comprador é do lado azul ou vermelho. O que os donos querem mesmo é o verdinho. E não é pouco não. A casa está à venda por cerca de 39 milhões de dólares. A mansão tem mais de 24 mil pés quadrados, 11 quartos e 14 banheiros. Tudo decorado com muito bom gosto. A cara da riqueza. Quem será que vai arrematar essa mansão, hein? E o primeiro furacão da temporada da costa do Pacífico já se formou. Adrian está neste momento perto do México. A tempestade está com ventos de até 140 km por hora, mas o Centro Nacional de Furacões estima que essa tempestade ainda vai perder bastante força. A expectativa é que nos próximos dias esse furacão vire uma tempestade tropical e não há previsões de que siga em direção ao território. Mesmo assim, muitas regiões do México e do sul da Califórnia devem experimentar ventos e chuvas fortes. Pois é, preocupante. A gente vai trazer todas as notícias aqui, ficar acompanhando, trazer esses dados para vocês. Vamos aproveitar agora e dar uma olhadinha no mapa. Vamos ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país. Olha, Boston, sol entre nuvens, mínima de 62. Tempo aí encoberto também em New York, em Norfolk. Norfolk a máxima não passa de 87. Em Atlanta, tempo encoberto, máxima de 94, mínima de 72. E na Flórida, olha, Jacksonville e Tampa, a gente vê sol entre nuvens. Em Miami, tempestade, mínima de 79, máxima de 89. Houston começa a esquentar um pouquinho, mesmo assim, sol tímido, máxima de 99, Evelyn. E esse tempo encoberto continua na região de Brownsville, de San Antônio e até El Paso, bastante incomum, gente, mas mesmo assim bastante calor, máxima de 103. Em Albuquerque, no Novo México, mínima de 65. Em Phoenix, o sol vai brilhar ao longo de todo o dia nessa sexta-feira, com máxima de 108. Muito quente também em Las Vegas, 105 de máxima, mínima de 81 e o sol brilhando bastante ao longo de todo o dia. Bom, e agora apertem os cintos, porque tem uma história inusitada a bordo. Um norte-americano que teve um voo atrasado dezenas de vezes em sequência conseguiu o sonho de muita gente. Pois é, olha, ele não precisou se espremer entre várias pessoas porque ele se tornou o único passageiro de um voo inteiro. A história, que foi contada na rede social, claro, viralizou. Ele teve direito até mesmo a uma chamada de embarque personalizada. Phil contou em um vídeo viral que tinha um voo previsto para decolar de Oklahoma para Charlotte, mas que a viagem foi atrasada dezenas de vezes por causa do mau tempo. Enquanto os outros passageiros desistiram, ele esperou. And I had just posted on my social media that day that your attitude determines your direction. Quase 48 horas depois, And then for the crew, they had to get... De repente eu vi a tripulação começando a chegar. Eles já estavam no hotel prontos para dormir, mas como tinha um passageiro para o voo, foram chamados. Eu me senti muito mal, conta Phil. Então começou a viagem inusitada. Claro que a situação virou piada. A tripulação ficou brincando com o único passageiro, dizendo que não havia pretzel suficiente. Uma diversão só. Like when they did the overhead announcements, they'd be like, all right, ladies and gentlemen, we're, preparing, blah, blah, blah. And then at the end he'd say, and yes, Phil, we're only speaking to you. Phil ainda gravou o funcionário do aeroporto rindo porque só tinha carregado uma mala naquele voo. E mesmo assim, acreditem, a mala do Phil ficou perdida no aeroporto por cerca de 45 minutos. I was like, are you kidding me? We lost the one bag that we had on the plane. How did that even happen? A história do único passageiro bombou na internet.
Phil lembra que o caos aéreo tinha deixado todos malucos e que, no fim das contas, foi legal ver todos no avião sorrindo, brincando com a situação inusitada. We joked, we laughed, we cut up, we talked, I exchanged phone numbers with them. Like, we're literally still texting today in group messages. Bom, uma coisa é certa. Esse é um voo que nenhum deles vai esquecer tão cedo. Bom, gente, o Phil com certeza viveu aí uma ótima experiência nesse voo. E olha, ele não tá sozinho não, viu? Segundo uma pesquisa, as pessoas ao redor do mundo estão curtindo mais bons momentos. O relatório da Gallup Global Emotion analisou pessoas de mais de 100 países e os dados revelaram um aumento significativo nas experiências positivas. A mesma pesquisa havia relatado uma queda desses bons momentos vividos no ano anterior. Para os pesquisadores, os dados mostram que os índices de experiências negativas, que atingiram aí um recorde histórico com a pandemia, agora são coisas do passado. O estudo mostra ainda que os países mais positivos, com as pessoas que mais sorriem no dia a dia, são do sudeste da Ásia e, adivinhem só, da América Latina. E o Brasil, claro, com certeza contribuiu aí para o aumento nesse número. Até porque, independente dos perrengues da vida, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é ser feliz, né, Evelyn? Com certeza, o brasileiro está sempre sorrindo, gente. Não é à toa que a gente é conhecido no mundo todo como um povo feliz. Sempre animado, sempre acolhedor, sempre sorrindo, tá aí. Olha, é um exemplo que deve ser seguido no mundo inteiro, né, Evelyn? Que bom que a galera também tá curtindo mais os bons momentos, né? Focando na positividade, apesar de tudo. Virando a página, esquecendo que já passou a pandemia, esse passado. É isso aí. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina aqui. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Não esquece, a gente espera vocês. Agora tem mais um episódio da 7ª temporada da série Reis. Uma boa noite, gente. Boa noite.